As maiores histórias perturbadoras de Pokémon acabaram de vazar. Na semana que eu tô gravando esse vídeo, rolou um dos maiores vazamentos da indústria, com vários arquivos internos da Game Freak, a dona e desenvolvedora de Pokémon, mostrando aqui os segredos do Typhlosion, aonde ele teve uma filha humana, um Rapidash guilhotinador e um Octillery, um polvo que não é nada agradável. E se você tem dúvida sobre o que é todas essas histórias, entenda que elas estavam dentro dos arquivos oficiais da Game Freak. E em algum ponto isso é canônico, porque a galera que trabalhou nos jogos originais de Pokémon escreveu essas mesmas histórias para mostrar a origem de cada Pokémon. E é sobre isso que vou falar agora. Meu amigo, eu sei que você tá aqui porque ficou curioso e você assistiu provavelmente o meu vídeo do Typhlosion. Eu vou deixar aqui alguns cards e também capítulos para você pular esse capítulo, beleza? Se você não tiver visto, é só acompanhar o vídeo como sempre. E aqui chegamos no mito do relacionamento bizarro entre humanos e Pokémon. Essa aqui é a história criada pela Game Freak da relação entre humanos e Pokémon, estrelando o Typhlosion. Há muito tempo, quando a fronteira entre Pokémons e humanos não era clara, havia uma aldeia em algum lugar. Um dia, uma garota dessa aldeia foi às montanhas para poder pegar lenha. Ela encontrou gravetos secos e bem preservados no fundo da floresta, então continuou indo cada vez mais longe. Antes que percebesse, o sol estava se pondo e ela havia se perdido. Ao seu redor, havia fezes de um Typhlosion, que deixou ela muito ansiosa. Nesse momento, um homem apareceu do outro lado da floresta. Seu rosto não parecia com a de ninguém na aldeia, mas ele era muito bonito. Então o homem disse: "Você deve estar perdida, não é? Eu conheço o caminho para poder descer as montanhas, mas no seu ritmo, vai ser meia-noite antes de chegarmos lá. Eu te levarei de volta amanhã cedo, então por que não descansa na minha casa esta noite?" A garota não teve outra escolha a não ser concordar com a sugestão do homem. Ela pegou sua mão e começou a caminhar. À medida que a noite ia caindo, eles chegavam em uma caverna grande. "Essa é minha casa. Você deve estar com fome, não é? Espere aqui." Dizendo isso, o homem saiu da caverna. Depois que ele saiu, uma luz vermelha brilhou de longe na floresta e havia o som de árvores balançando. Logo o homem retornou, carregando muitas frutas vermelhas, e ele disse: "Coma isso, depois vamos dormir esta noite. Mesmo que você acorde amanhã antes de mim, não olhe para o meu rosto." Na manhã seguinte, quando a garota acordou, o homem ainda estava dormindo. Ela honrou a sua promessa e ficou deitada, esperando. Logo, ela adormeceu outra vez. Ela foi acordada pela voz do homem. Quando olhou para fora, o sol já estava se pondo. "Hoje comeremos frutas verdes. Espera aqui." Com isso, ele saiu da caverna novamente. Depois que ele partiu, a mesma luz vermelha brilhou de longe e o som das árvores balançando ecoou mais uma vez. Quando o sol se pôs completamente, o homem retornou, carregando muitas frutas verdes, e ele disse: "Coma isso. Depois vamos dormir esta noite. Mesmo que você acorde antes de mim, não olhe para o meu rosto." A garota expressou a sua preocupação de que a sua família estaria preocupada e que ela queria ir para casa novamente. O homem bocejou amplamente e deu tapinha na cabeça dela. Naquele momento, ela esqueceu completamente sua família e seu lar. Os dois comeram frutas verdes juntos e depois adormeceram. A mesma rotina continuou, com eles acordando quando o sol já havia se posto, o homem saindo para poder buscar frutas e os dois comendo e depois dormindo juntos. Eventualmente, a garota percebeu que aquele homem era na verdade um Typhlosion. Com a aproximação do inverno, o Typhlosion se aprofundou na caverna e disse à garota: "Vai e pega lenha. Quebre galhos das partes mais altas das árvores." A garota tentou fazer o que o Typhlosion havia instruído a ela, mas a árvore alta a assustava. Então, ela só conseguiu subir nas árvores mais baixas. Quando ela trouxe os galhos das árvores baixas, o Typhlosion disse: "Isso não serve. Se não forem galhos das partes mais altas, os humanos nos encontrarão." Quando a neve começou a cair, os dois passaram a viver nas profundezas da caverna, quase sempre dormindo, e havia bastante comida. Ocasionalmente, eles acordavam, comiam e voltavam a dormir. Um dia, quando ela acordou, ela percebeu que estava segurando uma criança, depois de vários dias e noites, e assim o Typhlosion disse: "Seu pai está procurando por você, mas você é minha esposa, então não posso devolvê-la. Terei que lutar com ele." A garota suplicou: "Por favor, não faça isso. Não mate meu pai. Como vou viver se você matar minha família?"
você é uma boa pessoa. Por favor, fique aqui comigo e durma. E o Typhlosion responde: tudo bem, vamos ficar aqui e dormir. O homem concordou. Na noite seguinte, o Typhlosion acordou a garota e disse: seu pai está aqui perto, vai e veja. Quando a garota saiu, ela passou por uma nevasca furiosa. Ela escalou uma árvore baixa e quebrou um galho. Quando voltou para a caverna, o Typhlosion estava cantando uma canção que ela nunca havia ouvido antes. E aí ele disse: você quebrou um galho, não quebrou? Logo, seu pai virá aqui. Vou fazer algo por seu pai. Se eu for morto, leve meus olhos, minha voz e meu coração. Faça uma fogueira no lugar onde fui morto e queime-os. E enquanto eles queimam, cante essa canção até que o fogo se apague. A garota disse: por favor, não faça isso. Não mate meu pai. Se alguém deve ser morto, que seja eu. E o Typhlosion vai embora dizendo: adeus, nunca mais nos encontraremos. Com essas palavras, o Typhlosion sai. Depois de um tempo, houve um barulho alto, e quando a garota olhou para fora, viu que seu pai havia matado o Typhlosion. Ela correu e disse ao pai: pai, você matou meu marido. Eu estive vivendo com ele esse tempo todo. Ele era meu marido. Por favor, dê-me meu marido, os olhos, a voz e o coração do Typhlosion. A garota fez uma fogueira no lugar onde o Typhlosion havia sido morto e colocou seus olhos e coração nas chamas. Ela cantou a canção que o Typhlosion havia ensinado até que o fogo apagasse. O pai da garota construiu uma pequena cabana na borda da aldeia para a garota e seus filhos viverem. Eventualmente, a primavera chegou. Os jovens da aldeia frequentemente zombavam e atormentavam a garota e seu filho. A situação piorou com o tempo, e um dia, eles tentaram vestir a pele de um Typhlosion sobre eles. A garota correu para casa e implorou aos pais: por favor, diga aos aldeões para pararem de nos provocar. Se todos usarem essa pele, certamente se tornarão Typhlosion. Nós já somos meio Typhlosions como somos. Apesar dos pedidos dos pais, os aldeões não os ouviam. Na verdade, acharam isso ainda mais divertido e continuaram provocando o Typhlosion na garota e na criança. Nesse momento, eles uivaram para o alto e desapareceram nas profundezas das florestas. Os dois nunca mais foram vistos. E assim, as pessoas passaram a entender: os Typhlosions são seres meio humanos. De todas as creepypastas que eu já vi dentro do universo de Pokémon feito por fãs, nada chega tão perto de uma história como essa. E olha, isso é algo que vazou internamente da Game Freak. Ela considera isso oficial dentro do folclore das histórias ancestrais do universo do Pokémon, aonde sim, o Typhlosion não só conseguiu ter um filho com uma humana, mas que aparentemente transformou uma aldeia em novos Typhlosions, como se fosse uma maldição. Agora o Typhlosion vai parecer um verdadeiro romântico dos Pokémons, porque aqui tem o conto do Vigoroth, o pecado original baseado no mundo atual de Pokémon. No passado distante, quando a fronteira entre Pokémons e humanos ainda era difusa, havia uma mulher e seus companheiros. Todos os dias, entediados, eles capturavam Slakoth, vivendo na floresta mais próxima. Eles jogavam jogos cruéis com os Slakoth capturados, muitas vezes rindo enquanto eles arrancavam seus olhos ou cortavam suas orelhas. Um dia, a mulher estava andando sozinha na floresta e viu um Slakoth pendurado em uma árvore. Ela subiu na árvore para poder pegá-lo, mas escorregou e caiu, batendo a cabeça. Um Vigoroth que estava próximo tentou ajudá-la, mas horrorizada, ela viu que a Vigoroth tinha uma orelha rasgada, igual aos que ela e seus amigos haviam mutilado. Ela perdeu a consciência antes de poder se mover mais. Quando acordou, estava em um lugar desconhecido. Ela estava em um lago claro cercado por árvores e vários Slakoth e Vigoroth pendurados. Esses Pokémon estavam todos machucados, tinham feridas em algum lugar dos seus corpos, marcas deixadas por ela e seus companheiros. Depois de olhar bem esses Pokémon, ela notou que alguns Slakoth eram os mesmos que ela havia matado ou descartado, e todos esses Slakoths estavam jogando corpos no lago. Ela ficou aterrorizada, mas a mulher tentou fugir, mas o Slaking acabou aparecendo. Esse Slaking também tinha uma orelha rasgada, e ele a reconheceu como a mesma Vigoroth que ela tinha visto antes, e o seu medo a fez desmaiar novamente. Quando a mulher recuperou a consciência, ela se encontrou na entrada da floresta perto da sua casa. Algum tempo depois, essa mesma mulher acabou dando luz a uma criança, mas não era uma criança humana, era um Slakoth. Ela tentou abandoná-lo, mas ela não conseguiu ter força para fazer isso. Ela parou com o tempo de se encontrar com seus antigos amigos,
filhos e decidiu criar o Slakoth. Um dia, preocupados com ela, seus amigos acabaram visitando a área perto da sua casa e eles encontraram seu filho Slakoth, o filho dela com Vigoroth. Os seus antigos amigos acabaram matando a facadas, esfaqueando no peito e levaram para a casa dela. Quando ela viu o Slakoth morto, a mulher ficou tomada pela tristeza. Ela então decide pegar o Slakoth morto e correu para o lago que frequentava antes, perseguido por todos os seus amigos. Quando ela chegou no lago, o ambiente se abriu de repente e ela encontrou o mesmo lago de antes. E lá, ela viu vários Slakoth e vários Vigoroth. E a mulher se jogou no lago, segurando o corpo sem vida do Slakoth e se afogou. Depois, os amigos da mulher começaram a tratar os Slakoth como companheiros, assim como ela havia feito em seus últimos momentos com seu filho. Eu acho que eu não preciso nem explicar o quão bizarro é essa história, mas tem muito mais. Essa aqui é a história dos humanos caçando Pokémon, conto do Rapidash. No passado, quando a fronteira entre humanos e Pokémon era difusa, havia uma planície coberta de grama e um grande lago ao pé da montanha. Existiam dois homens que viviam nos lados oeste e leste do lago. Esses homens viviam da caça de Pokémon. O homem que vivia no lado oeste não era especialmente habilidoso, mas seguia estritamente as regras da caça. O homem que vivia no outro lado era um caçador mais hábil, mas frequentemente não cumpria as regras. Um dia, o homem do oeste resolveu sair para caçar e acabou vendo um Rapidash na planície. O fogo nas suas costas brilhava lindamente à luz do sol, enquanto o homem do oeste preparava o seu arco para poder atacar. Assim, o Rapidash falou: "Agora temos filhos. Se eu morrer, não restará nenhum de nós para essa planície." O homem do oeste abaixou seu arco e disse: "Então eu não vou te matar. No entanto, desejo sua bela crina de fogo. Por isso, peço que você se torne minha esposa." Assim, Rapidash acabou se tornando a esposa do homem do oeste. Depois de alguns meses, a pequena Ponyta, filha da Rapidash, começou a andar nas planícies e aparecer. E assim, o homem do oeste começou a cavalgar nas costas da sua esposa, a Rapidash, correndo aqui por toda a planície. E aí, finalmente chegaram a um lugar onde vários Rapidashes e Ponytas estavam descansando. A esposa disse: "Esses aqui são os meus esposos. Se precisar, pode caçá-los. Se tratar com cuidado, não morrerão. No entanto, não mate as Rapidashes fêmeas, nem as Ponytas. As Rapidash fêmeas são as minhas irmãs e as Ponytas são minhas filhas. Isso significa que as Rapidashes fêmeas são suas cunhadas e as Ponytas são como suas filhas." Alguns dias depois, o homem do leste resolveu sair para caçar. Quando chegou às planícies, encontrou uma Ponyta. Então, imediatamente disparou uma flecha e a matou. Enquanto continuava a procurar mais presas, encontrou com Rapidash, e era uma Rapidash fêmea. A Rapidash tentou falar alguma coisa, mas o homem do leste acabou ignorando e disparou uma flecha. E depois de ter cortado a crina da Rapidash, o homem do leste, orgulhoso de pegar sua crina, decidiu mostrar ao homem do oeste. Ele colocou a crina da Rapidash em volta da sua cabeça e foi para casa. Finalmente cansado de caminhar, o homem do leste decidiu descansar sobre uma grande árvore perto do lago. Enquanto o homem do oeste e sua esposa Rapidash caminhavam pela margem do lago, viram o brilho da crina da Rapidash sobre a sombra de uma grande árvore. "Esse aqui é um macho, ele não tem filhos, então, se precisar, pode caçá-lo", disse a esposa. Com isso, o homem disparou uma flecha no Rapidash e quando se aproximou da presa, encontrou o homem do leste deitado imóvel, coberto pela crina da Rapidash. "Leve essa crina com você e quando caçar um Rapidash, siga as regras que eu te dei." Com essas palavras, o Rapidash se despediu do homem do oeste e retornou às planícies. Aqui dá pra perceber que a Rapidash deu uma regra: se atacar uma Rapidash fêmea, não vai ter nenhum ser humano que vai sobreviver. Aqui tem um conto do Lapras. Em uma vila particular, vivia um homem. Um dia, esse homem saiu para poder caçar a Stantler. Caminhando pela costa, ele encontrou um Lapras em uma praia de areia. Ele passeou com o Lapras e depois entregou ele de volta ao mar. No dia seguinte, o homem encontrou o Lapras novamente no mesmo lugar, e ele foi lá, junto do Lapras, e devolveu ele ao mar. Algumas noites depois, o homem teve um sonho, e no seu sonho, o Lapras disse: "Eu não posso ir até você, mas enviarei o meu bebê. Seu bebê é meu." Na manhã seguinte, o homem foi até o local onde tinha encontrado o Lapras e havia um menino lá. O homem levou o menino para casa e o criou. Os anos se passaram e o menino cresceu e o pai faleceu. Um dia, quando o jovem saiu para caçar, viu muitas pessoas brincando na costa. Enquanto se divertiam alegremente, eles passavam um rolo de tabaco e fumavam.
O jovem se escondeu na floresta fazendo anzóis de pesca e depois se aproximou de uma área em silêncio. Enquanto olhava, ele viu um grupo de charpedos próximos da costa. Enquanto ele se aproximava, o grupo de charpedos desapareceu na água, mas apenas um único charpedo não saiu imediatamente. Ele olhou em volta 3 vezes e depois foi embora. Quando o jovem foi ao local onde o charpedo estava brincando, ele encontrou uma espada gigante lá e o jovem pegou a espada e voltou para casa. O jovem saiu para caçar com a espada e usou para poder matar 30 ursaring. Ele cortou seus rostos, ele cortou seus narizes, ele foi pescar e matou muito Magikarp. Ele armou armadilhas na floresta e caçou 50 Sintreats. Sempre ele carregava a espada, sem arco nem lança, só a espada. A história continua na lenda do ursaring. O jovem enfiou a sua espada no peito do ursaring. Sua morte foi rápida. Naquele dia, o jovem assassinou 30 ursaring e a partir de então, o jovem carregaria sua lâmina para onde quer que fosse, mutilando, lutando e fazendo isso por diversão com os pokémons que encontrava. Chegando no outono, o jovem se perdeu enquanto procurava lenha, e após caminhar por um tempo, ele encontrou uma caverna do ursaring. Quando olhou lá dentro, ele viu um ursaring idoso deitado ao lado, e o velho ursaring viu o jovem e falou: O jovem estava perdido, mas já estava escuro lá fora. Então, ele entrou na caverna e, num instante, as pessoas começaram a entrar na caverna uma após a outra. Logo, a sala estava cheia e, quando observava, o rosto de todo mundo estava coberto de cicatrizes e algumas pessoas estavam sem olhos. As pessoas conversavam entre si, mas o jovem homem as ignorava e dormia. Em um momento, quando acordou, o ursaring idoso estava dormindo ao seu lado. O jovem voltou a dormir. Quando acordou de novo, a multidão havia retornado e estava discutindo algo. O jovem ignorou todo mundo novamente e voltou a dormir. Quando chegou finalmente a primavera, o velho ancião fez uma pergunta ao jovem: Você deseja voltar para casa? Eu, então, o levarei. Perto da vila, quando você voltar para casa, encontrará um Wailord. Vá lá, mandaremos um dos nossos homens, deixe sua lâmina para trás e leve testemunhas, porque você fez muito dessas coisas, cortando rostos e mutilando narizes. O velho ursaring acabou guiando o jovem até a vila, e quando ele chegou lá, ele contou às pessoas tudo o que havia acontecido com ele. Na manhã seguinte, com os moradores ao seu lado, o jovem caminhou em direção à costa. Ele andou ao longo da praia e, eventualmente, estava lá, o grande Wailord. E não muito longe da praia, um Teddiursa. O Teddiursa acabou se escondendo na floresta. Uma vez que foi avistado, em seu lugar veio aquele ursaring. A história dele terminaria aqui, mas dá pra entender que isso foi uma armadilha causada pelo ursaring para poder pegar o garoto que tinha matado mais de 30. Pois é. E aqui tem a história mais bizarra de todas: Octillery, o Pokémon polvo. Houve um tempo em que a fronteira entre Pokémon e humano era difusa. Em uma cidade costeira, um dia, enquanto um homem caminhava pela praia, ele encontrou uma fêmea Octillery machucada na areia. Ele teve relações com ela. Ele fez aquilo com o Pokémon polvo. E depois disso, jogou ela de volta ao mar. Uma noite, após vários dias terem passado, o homem teve um sonho. No sonho, a Octillery falou com ele: Eu não posso vir até você, mas entregarei o nosso filho a você. É nosso, seu e meu. Na manhã seguinte, o homem foi até o local onde havia encontrado a Octillery lá e encontrou um menino. Então levou o menino para casa. Com o tempo, o menino cresceu e virou um jovem. E assim o pai acabou falecendo. O jovem sempre se sentiu solitário. Um dia, enquanto caminhava pela praia, o jovem viu um grupo de pessoas brincando à distância. Ele seguravam espadas grandes nas mãos enquanto dançavam. O jovem se aproximou e, quanto mais se aproximava, percebeu que eles estavam brincando ao longo da praia. Quando tentou se aproximar mais, um charpedo saltou subitamente para o mar. No entanto, um charpedo ficou preso por perto, olhando ao redor 3 vezes antes de nadar para longe. E nesse local onde o charpedo estava brincando, havia uma espada grande no chão. Essa espada era diferente de tudo que ele tinha visto antes e era muito pontiaguda. Então, o jovem acabou levando essa espada para casa. No dia seguinte, o jovem levou a espada para dentro da floresta. Enquanto caminhava pela floresta, ele acabou encontrando o ursaring. Essa história acaba se repetindo como a história do ursaring. A única diferença é que tem alguns detalhes a mais da história do Lapras, só que trocaram pelo polvo. A única diferença é que quando ele acaba acordando e dando de cara com o ursaring no lugar daquele pequeno Teddiursa, ele tenta bater no ursaring com um galho seco, e todos eles teriam batidos uns nos outros e caídos no chão, e os aldeões teriam voltado
voltado e contado tudo que tinham visto. Não dá pra falar se essas histórias são oficiais, porque elas nunca foram mencionadas em algum jogo ou até mesmo no anime ou até em algum filme, mas algumas pessoas teorizaram que existiam evidências, pegando cena, por exemplo, do Typhlosion fora de contexto, aonde ele tava zoando o seu treinador que tava sendo chavecado pela Cristal, como se o Typhlosion fosse tarado a ponto de querer pegar a garota. Mas é só um meme. A questão é que isso vazou dentro dos arquivos da Game Freak. E quem conhece Pokémon sabe muito bem que existem histórias macabras que entraram dentro do jogo, como por exemplo a do Hypno, que existe uma missão no pós-game do Firehead, onde uma criança teria sido sequestrada e quando você vai resgatar, quem aparece lá junto da garota era um Hypno, de forma muito suspeita. Eu sei que essa história oficial não menciona nada demais, só que é bom lembrar que a galera da Game Freak escreveu isso e isso estava nos arquivos vazados.